Tudo começa com a Maria José, que está no quarto arrumando as coisas dela, e o seu Pedro, desconfiado, diz que ela está muito calada. A Maria diz que não tem o que dizer e o seu Pedro diz que entende sim que ela deve estar muito chateada com ele, mas que ele consegue sentir que ali está havendo algum problema. A Maria diz que não há problema nenhum. E o seu Pedro, pressionando, diz que ela está assim por culpa dele, que ela está dessa forma porque está irritada com ele. A Maria diz que também não é por isso e o seu Pedro pede para que então ela diga por que razão ela está assim. E a Maria se aborrece com o pai e diz que já disse várias vezes a ele que não há nada e que ele pare de ficar perguntando isso a ela, por favor. O seu Pedro, então, de início, ele desiste e fica calado, e enquanto isso a cena vai lá para Mari, que está com o Alessandro, e ela diz a ele que disseram a ela no shopping que aquele anel ali não é uma joia de verdade e que ele poderia ser facilmente comprado em qualquer outra loja. E como esse anel ali, deve haver 1000 por aí. O Alessandro agradece e vai saindo e logo volta e pede o telefone dela emprestado, por favor. A Mari concorda, ele pega e liga para o Ezequiel e quando ele atende dá boa tarde. O Alessandro pergunta se a Maria José está em casa e o Ezequiel diz que está sim e que ela deve estar lá no quarto com o pai dela e pergunta ao Alessandro se ele quer que ela, a Maria José, lhe retorne a ligação. O Alessandro pergunta se ele pode transferir a ligação e o Ezequiel diz que não, porque como esse quarto estava desocupado, aí tiraram o telefone de lá. O Alessandro diz que então ele peça que coloquem o telefone lá de volta e avise a Maria que ele não vai almoçar em casa porque ele tem alguns compromissos lá no escritório. O Ezequiel diz que fará isso sim e pergunta se ele deseja alguma coisa a mais. O Alessandro diz que não, que é só isso. Agradece e desliga o telefone. Logo depois ele fica olhando para o anel ao mesmo tempo que a cena volta lá para o Ezequiel que está a receber um buquê de flores, onde isso vai dar início a um grande problema. Mais à frente vocês vão entender. Então o Ezequiel recebe esse buquê, agradece e dá uma gorjeta ao entregador. Entra com as rosas ao mesmo tempo que quem vem chegando é a Toletinho, que já vai perguntando o que é isso ali. O Ezequiel responde que são flores para Maria José, então a Toletinho, toda atrevida, ela já vai pegando o bilhete para ver quem foi que mandou. E ao abrir esse bilhete, ela vê o nome de Mário Aguirre e pergunta ao Ezequiel quem é esse cara. O Ezequiel responde mais uma vez que não sabe quem é não, então ele pega o bilhete de volta e sai resmungando com raiva da Toletinho, que nesse exato momento ela sai para infernizar a vida da mãe e soltar o seu veneno. Ela já chega no quarto dando uns gritos e dizendo à Vitória que ela, a Maria José, recebeu um buquê de flores de um desconhecido, um tal de Mário Aguirre. A Vitória simplesmente diz que isso pode ser de um amigo e a Toletinho solta a franga e diz que a Maria José é uma mulher casada e pergunta se isso não tem importância para ela. A Vitória diz que sabe exatamente onde ela quer chegar e diz que um presente não significa nada. A Toletinho continua questionando a mãe e diz que tudo bem, mas que essas rosas ali não são do marido dela. A Vitória, por sua vez, se levanta e diz que agora elas vão falar claramente que tanto ela quanto o irmão dela reprova o que aconteceu entre ela e o Antônio. A Toletinho questiona e pergunta como que eles não iriam reprovar isso porque ela traiu o marido dela, o homem em quem eles amavam tanto, como se fosse o pai deles. A Vitória diz que sabe muito bem, mas que isso aconteceu sem que ela quisesse e que, como por exemplo, ela mesma já não está mais amando o Roberto. A Toletinho pergunta por que elas devem falar disso e a Vitória fala que apenas está tentando ter uma conversa com ela de mulher para mulher. A Toletinho pergunta se ela está falando isso para que ela venha justificar o que ela fez. A Vitória diz que não, que isso seria uma ilusão da cabeça dela fazer isso porque os filhos costumam imaginar que a mãe é uma santa. A Toletinho dá um basta e diz que não veio ali falar com ela sobre isso e que veio ali para falar sobre a Maria José e a família dela e diz que isso é uma vergonha muito grande que eles continuem ali na casa dela.
A Vitória diz que não, porque ela é esposa do Alessandro e a Toletinho diz que o Bruno disse a ela que eles dois vão se divorciar e deixa a Vitória um pouco confusa. Já a Maria, quando vai entrando, o Ezequiel chama ela e diz que mandaram essas flores ali para ela. A Maria fica meio desorientada e pergunta para ela e quem foi que mandou. O Ezequiel diz que não sabe, mas que ali tem um bilhete. A Maria, por sua vez, fica toda feliz para ler, acreditamos nós aqui, que ela jura ter sido o Alessandro quem mandou. Mas quando ela lê o bilhete, ela imediatamente muda o seu semblante e manda o Ezequiel jogar essas flores fora, por favor, porque elas não são para ela. O Ezequiel fica perdido sem entender nada e diz que tudo bem. E a Maria sai no pinote para o seu quarto e ao chegar lá, ela diz que isso não é possível porque alguém está armando alguma coisa ali para ela, porque isso não pode ser e diz várias vezes que isso não pode ser. Só que nesse exato momento quem chega é o Alessandro e agora sim a coisa vai esquentar de vez. O Alessandro então entra, dá oi, um beijinho e sua amada retribui. E depois ele todo feliz diz que trouxe um presente, um para ela e outro para a irmã dela. A Maria recebe toda sem graça porque na verdade da cabeça dela não sai o ocorrido com as flores e o Alessandro diz que também pediu para que eles colocassem o telefone no quarto do pai dela de volta porque ele sempre liga, mas nunca consegue falar com ela. A Maria, meio que rejeitando o Alessandro, não por maldade, e sim pelo ocorrido das flores, ela vai saindo de lado e diz que ele foi muito gentil. Só que o Alessandro, muito esperto, ele desconfia na hora e diz, nossa, que formalidade, e percebe imediatamente que ali tem algum problema rolando e pergunta o que foi que aconteceu. A Maria diz que não aconteceu nada e agora eu fico aqui me perguntando que dificuldade da moléstia dos cachorros a Maria tem de contar logo a verdade de vez para o Alessandro. Mas não, ela fica ali sempre enrolando e quando vai falar já é tarde demais e está feita a confusão. E a Maria pergunta ao Alessandro desconversando se ele conseguiu falar com os advogados. Mas nem dá tempo que o Alessandro responda porque o Satanás da Toletinho chega nesse exato momento para inflamar tudo ali. Ela dá oi e beija o Alessandro e já olha para Maria e pergunta sobre o buquê de flores se já levaram para o quarto dela. O Alessandro imediatamente pergunta que buquê de flores são esses e a Toletinho fala que foi as flores que a Maria recebeu de um tal Mário Aguirre e o pobre do Alessandro fica todo perdido e chocado ao escutar isso. Leva a Maria para o quarto e pede para que ela explique tudo isso a ele. A Maria diz que não tem por que ela mentir, porque na verdade ela não conhece esse homem não, e o Alessandro pergunta por que foi que ela jogou essas flores fora. E a Maria diz que já falou para ele que essas flores para ela não significa nada. O Alessandro pergunta se a Toletinho não tivesse contado tudo a ele, se ela, a Maria, teria falado tudo a ele o que aconteceu. A Maria responde que é claro que ela teria falado porque já está cansada das desconfianças dele e que está cansada de tudo o que está acontecendo ali. Que a família dele odeia ela e a família dela só causa para ele problemas e que quer imediatamente ir embora dali. Alessandro fala que os problemas só existem porque ela mesma o esconde dele, porque ela nunca fala diretamente a verdade. A Maria surta e diz que chega e não quer mais viver ali naquele inferno e que ele deveria ter denunciado ela para a polícia. O Alessandro fala que deveria mesmo e a Maria diz que com certeza ela estaria mais tranquila na cadeia, então o Alessandro pergunta sobre o filho que eles dois vão ter. A Maria responde que não tem filho nenhum e que ela apenas estava atrasada e o Alessandro diz que não acredita nisso e a Maria diz que é problema dele. O Alessandro questiona e diz que vai levar ela no médico e ela responde que não vai não e que ele mesmo prometeu comprar o apartamento do pai dela e que então ele faça isso, lhe dê o dinheiro para que assim ela vá embora e recomece uma nova vida.